Queridos, a palavra dessa noite é uma palavra especial por dois motivos. Primeiro, porque é a palavra de Deus, e todas as vezes que nós somos expostos à palavra de Deus e às verdades da palavra, nós temos muito ganho nisso. Segundo motivo, é porque essa é a palavra que eu ministrei a um grupo bem menor na igreja, mas foi a primeira ministração que eu fiz à igreja, e ela fala muito daquilo que está no meu coração a respeito da visão da igreja, da sua missão e dos seus valores. Todos os livros, eu tenho falado isso, da palavra do Senhor são tão importantes, são tão preciosos, e se nós tivéssemos que, isso queridos, opinião minha, né? Não isolada, mas na realidade algo que está sempre no meu coração, se nós tivéssemos livros da Bíblia, para que fosse tipo um manual, né? Um manual de consulta rápida a respeito da vida da igreja, este livro seria o livro de Efésios. Você provavelmente já comprou um equipamento que vem com manual mais ou menos assim, dessa grossura, todo encadernado, mas junto com esse manual tem um guia rápido de instalação, não tem? Algo que rapidamente você pode ter ali, você que talvez tenha um pouquinho mais de conhecimento, você já pode, através daquele pequeno guia rápido, poder entender todo o processo, saber se aquele equipamento tem alguma coisa específica, diferente dos outros. E assim é o livro de Efésios na Bíblia em relação à igreja. Eu posso dizer que ele é o guia rápido, mas também profundo, a respeito de como Deus vê a igreja, de como o Senhor nos ensina sobre a igreja. E nós temos desde o momento de conceituação da igreja, capítulo 1, mostra uma conceituação teológica, né? Capítulo 1 e o capítulo 2 fazem isso, da natureza da igreja, né? O capítulo 3 e 4, eles passam por um conceito eclesiológico, depois nós vamos explicar isso, o funcionamento prático da vida da igreja, e os últimos capítulos 5 e 6 falam do test drive, né? A igreja vivendo fora das portas do templo. Por isso que fala de relacionamentos entre pais e filhos, esposo e esposa, marido e mulher, fala de como nós devemos nos comportar como patrões e como devemos nos comportar como empregados, né? E por fim nos incentiva de que só podemos ser igreja efetivamente se tivermos revestidos com a armadura de Deus. Eu falo que é o guia rápido da igreja, e por isso hoje nós vamos pensar em igreja, visão, missão e valores. Igreja, visão, missão e valores. A projeção já está ok aí, queridos? Vamos repetir? A igreja de Cristo, visão, missão e valores. Você pode repetir isso? A igreja de Cristo. Nós temos um DNA, aquilo que nós podemos chamar de DNA de uma instituição. Ele é composto por esse tripé: visão, missão e valores. Hoje existe até um movimento mais relacional das empresas, mas até então um movimento muito forte dentro de cada instituição, de cada empresa, descobrir a sua visão, a sua missão e os seus valores. Eu trabalhava na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, e na entrada da minha unidade, de cada unidade dos Correios, nós tínhamos lá a visão, a missão e os valores. Isso, muita gente começou a usar até jogos lindos de palavras, bonitos de palavras, porque toda empresa tinha que ter. Isso serve para uma empresa, isso serve para uma igreja, isso serve para uma organização não governamental, isso serve para um próprio órgão instituído, né, do governo. As instituições precisam ter a sua declaração de propósitos, que nós chamamos de missão, visão e valores. E aqui, queridos, nós temos algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você a respeito disso. O que é a missão de uma instituição? A missão é a razão de ser, é a finalidade da existência de uma organização, é o porquê aquela organização existe, né? Todas as vezes que você vê uma declaração de missão de uma empresa, de uma instituição, de uma escola, de uma igreja,
você vai perceber que ali deve estar contido. Por que que existe? Por que que aquela instituição existe? A visão é um pouquinho diferente, a gente chama de o futuro preferível. É como nós, como organização, nos enxergamos no futuro. Alguém definiu de maneira muito clara o que é a visão, e Bill Hybels diz: uma visão é uma imagem clara daquilo que o grupo deseja ser. A visão, ela é capaz de transformar uma realidade. Enquanto a missão diz por que nós existimos, a visão diz como nós queremos ser lá no futuro. Como vai ser? Vamos fazer aqui um exercício. Como vai ser a PIBJC em 2030? Vamos supor que você esteja aqui em 2030, ok? Tá? 2 anos depois do arrebatamento você ainda está aqui. Não, brincadeira. Em 2030 você está aqui. Como será essa igreja? Em termos de estrutura física, em termos de célula, né? Em termos de influência na sociedade. Então a visão é quando um grupo se reúne e dizer: nós vamos mudar. Por exemplo, um grupo de 8 amigos franceses se reuniu, e hoje nós temos Médicos Sem Fronteiras, né? Ao redor de uma mesa, inspirados em fazer o bem, né? Eles sonharam em levar saúde aonde havia doença, né? Onde haviam necessidades que não seriam supridas sem um órgão ou pessoas que pudessem se dedicar a isso. E hoje nós temos, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. E eu penso que você está perguntando: pastor, quando eu vou no supermercado, eu chego lá e pergunto, antes de comprar, fazer minha compra, eu pergunto, qual que é a visão e a missão? Né? Qual que é a missão e visão do Carone, do Perim, né? Agora tem que falar o nome de todos, né? Aqui do Extra Bom, né? Do Sempre Tem, do EPA. Você chega lá e pergunta assim: ó, só vou comprar aqui, mas antes eu preciso saber qual é a visão dessa empresa. É assim? Você chega assim na loja, né, para comprar. Quando você está à procura de um produto, queridos, o que você quer encontrar? Vamos lá? Ser bem atendidos, encontrar o produto desejado e obter um bom preço. A gente não quer saber, né? Olha, o lucro dessa empresa é destinado quanto para a obra social? A gente quer saber se a televisão que a gente quer está mais barata. Não é isso? Se ela pode ser parcelada, de repente, para caber dentro do nosso bolso, e se a marca que está ali disponível realmente atende à necessidade e tem a qualidade que a gente quer. Necessariamente, as pessoas supostamente não estão interessadas em saber a missão de cada empresa, a visão de cada empresa, os valores daquela empresa ou daquela organização. E quando a gente está diante desse quadro, você fala: pastor, e daí? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a nossa comunidade? O que isso tem a ver com o evangelho? E eu gostaria, queridos, nessa noite, primeiro relembrar aos irmãos esses que são os nossos valores essenciais, a nossa visão, a nossa missão, nosso conjunto de valores, as ideias pelas quais nós realmente acreditamos como igreja, né? Isso há muito tempo a igreja vive, né? A gente traduzia esse movimento em termos de estações, mas a igreja conhece tão bem esses 3 valores essenciais que norteiam a visão, a missão, os valores dessa igreja: adoração, edificação e alcance, né? Vocês lembram disso com o nome da estação adorar, da estação edificar e da estação alcançar. E já é um valor. Por quê? Porque nós cremos assim, porque nós cremos a igreja nessas 3 direções: adorando, né, a Deus, cuidando de si mesmo e avançando em relação a ganhar o mundo. Então, a nossa visão, ela tem que estar conferindo com isso que é a nossa ideia básica de igreja. Vamos repetir a visão então da PIBJC? Ser uma comunidade vamos lá, para servir e transformar a sociedade.
Então, nós traduzimos aquilo que são os valores básicos, o DNA daquilo que a gente crê, também na nossa declaração de visão. Também na declaração de missão, a mesma coisa. Vamos lá? Nós vivemos para compartilhar. Também na nossa missão, na razão da nossa existência, nós entendemos esse tripé, de adorar, edificar e alcançar. E os valores da igreja, então, seriam traduzidos de qual maneira? Vamos lá? Somos... Então, visão, missão, valores da PIBJC. E glória a Deus, porque nós somos muito à vontade em dizer que entendemos de Deus e tentamos traduzir de uma maneira eficaz aquilo que arde o nosso coração enquanto igreja. Mas eu gostaria que a gente pudesse agora ir para a Bíblia. E a pergunta que você vai fazer à noite, a partir de agora, é: o que Deus deseja encontrar dentro dessa igreja? O que Deus deseja encontrar dentro da sua igreja? Vamos ler o texto de Efésios. Eu estou utilizando a versão mais antiga, ok? Então, nós vamos fazer a leitura de maneira responsiva. Eu leio os versículos ímpares e vocês vão ler os versículos pares. Vamos lá? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Já passou? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Uma pausa aí, de quem está falando nesse exato momento? De quem? De Jesus. Vamos continuar então. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Perdão. Amém. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor e muito obrigado pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra, Senhor, e de tudo o que contém, não só dos conceitos e princípios, mas nós entendemos a Tua palavra como vida, como alimento, Senhor, como necessidade diária que temos para conhecer mais e mais ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, lance luz à Tua palavra e também aos nossos corações. Prepara, Senhor, como um solo bom
para receber a semente e dar muitos frutos, em nome de Jesus, amém. Queridos, pelo menos, e eu sei que podem haver aí 5, 6, 7, 8 fatores, né? Mas eu separei 3 elementos essenciais que formam os grandes blocos desse texto que nós lemos. Existem 3 elementos essenciais que Deus deseja encontrar na vida da igreja. Lembra quando eu te fiz a pergunta, quando você vai no mercado, quando você vai na loja, o que você procura? Você procura o produto, um bom preço, um bom atendimento. E Deus? Qual é a expectativa de Deus? Vamos esquecer por um tempo a nossa declaração de visão, de missão, de valores. Qual seria a declaração de visão, missão e valores de Deus para a vida da sua comunidade? Quais as coisas essenciais que não podem faltar na vida de uma igreja e que Deus deseja ver presente? A primeira delas é unidade. Repita comigo: unidade. Há uma série de palavras mostrando o quanto Deus deseja que haja unidade na vida da igreja. Você pode ler comigo? Há um corpo, há um espírito, há uma esperança, há um Senhor, há uma fé, há um batismo, há um Deus e Pai. Todos esses textos, todas essas expressões para mostrar a importância da unidade. Deixa eu falar algo sobre unidade. Se tem uma coisa que impressionou Deus em algum momento, foi a unidade. A palavra do Senhor diz de que quando Deus olha para o homem, eles tinham uma língua só, eles decidiram de Babel. E aquilo, os construtores, os idealizadores daquele projeto, queriam na realidade um governo central. Uma forma em que todos os homens pudessem ficar debaixo de uma mesma autoridade. A palavra de Deus declara algo tão importante sobre aquele momento que Deus diz: olha, o homem tem um só coração, há um só coração em toda a humanidade, e o que eles desejam fazer é uma coisa ruim, e não haverá limites para esses homens, porque eles falam uma língua só. Eles têm unidade. Unidade por si só é neutra. Eu posso ter unidade para o mal, e eu posso ter unidade para o bem. Mas Deus ficou impressionado com a unidade. E disse: se a gente não fizer algo, né, a gente aí, a Trindade, né, se não fizermos algo, não vai haver limite para o que eles querem fazer, porque pessoas unidas podem fazer coisas poderosas, tanto para o bem, quanto para o mal. Deus ficou impressionado, e naquele momento houve a confusão das línguas. Você sabe bem, um pedia, né, a gente ouve isso desde a escola bíblica dominical, um pedia cimento, o outro mandava água, não era isso, né? A gente vai aprendendo, porque eles não tiveram mais entendimento da língua de cada um, e eles formaram novas línguas, e por isso também se agruparam em povos diferentes, porque tinham línguas diferentes. Essa unidade para o mal, essa unidade mal intencionada, ela vai ser restaurada. Quando, igreja? Você tem uma dica? Quando é que aquilo que começou em Babel termina e é restaurado? Você lembra? Tem um evento no Novo Testamento chamado Pentecostes. No Pentecostes, aquilo que foi dividido em Babel, na confusão, agora é restaurado para que a igreja seja novamente uma só. Lá no Pentecostes, o que acontece? Todos entendem na sua própria língua aquilo que está sendo falado. A restauração da linguagem e a restauração da unidade. Se há algo poderoso que Deus quer ver na vida de uma igreja, é a unidade. Não se trata de unanimidade, não se trata de todos pensarem igual, não se trata de todos torcerem para o mesmo time, não se trata de todos terem a mesma matiz ou matriz política, mas se trata de todos terem um só coração. Unidade não é quando eu penso igual a você.
Unidade é quando o meu coração está aliançado ao seu num propósito único. Unidade é necessária num casamento, unidade é necessária na igreja, unidade é necessária numa família. A gente pensa diferente, a gente até acredita em coisas diferentes em alguns aspectos, mas quando nos reunimos somos um só coração, amém? Olha, mas para que unidade aconteça na vida da igreja, nós precisamos ter os trabalhadores da unidade. Repita comigo, trabalhadores da unidade. Repita comigo, trabalhadores da unidade. Os primeiros trabalhadores da unidade são humildes e mansos. Isso tudo está no texto, querido, eu não vou voltar, porque senão nós vamos investir muito tempo na leitura do texto, mas você vai ver que o quanto é necessário que humildes e mansos sejam trabalhadores na unidade. Humildade sem mansidão é humildade fingida, humildade que não consegue colocar o coração. Sabe quando eu sei o quanto eu sou humilde? Quando eu sou confrontado em algo que eu acredito. Sabe quando alguma coisa sai torto, uma palavra sai muitas vezes me ferindo? É aí que eu sei se eu estou em humildade e mansidão. Na hora que nós estamos concordando com tudo, não existe unidade. O que existe é o quê? Cumplicidade. A unidade vai se manifestar quando a gente pensar diferente. Por isso, humildade é tão importante para que a igreja ande em unidade. Humildade, queridos, não é a capacidade que eu tenho de me rastejar diante de alguém. Alguém pensa, olha como fulano é humilde, ele nem olha nos olhos da gente. Não é humildade, às vezes é baixa estima, baixa autoestima. Humildade não é, eu sou um tapete aqui, pisa em cima, minha gente, né? Como ele é humilde. Não, humildade, à luz da Bíblia, é eu saber quem eu sou, e mesmo assim, considerar o outro superior a mim mesmo. Você olha para você e você fala, rapaz, eu sou o cara. Olha só o tanto de dons que Deus me deu, olha as habilidades que o Senhor me deu, olha que quantas oportunidades eu tenho, glória a Deus. Mesmo assim, eu considero o meu irmão superior a mim mesmo. Eu estou aqui para servir o meu irmão. Humildade e mansidão é a primeira marca dos trabalhadores da unidade. Segundo, o texto fala sobre os pacientes, a paciência, a perseverança. Não adianta, não haverá unidade na vida de uma igreja se ela for para um tempo pequeno. Fomos tão unidos, mas por pouco tempo. Fomos tão juntos, mas por pouco tempo. A unidade precisa passar pela prova do tempo. A unidade precisa passar pela prova do tempo. Se não tivermos unidade em todo o tempo e pensarmos em unidade para uma longa jornada, nós estaremos em apuros. Em poucos dias ou poucos meses, nossa igreja vai passar por um grande desafio a respeito do centro de celebrações. E esse não é um projeto, queridos, para um dia, para um mês, para um ano. É um projeto para muito tempo. Nossa unidade vai ser provada através dos anos. O quanto nós queremos, o quanto nós estamos juntos nesse empreendimento, vai estar sendo provado a cada dia durante vários anos. Um casamento em unidade, ele não é provado durante todos os anos, né? A nossa visão a respeito da nossa profissão, daquilo que nós queremos dentro da nossa empresa, essa unidade que nós temos, ela é provada através dos anos. Por isso, os trabalhadores da unidade são pacientes. Em terceiro lugar, os trabalhadores da unidade são suportadores. Repita comigo, suportadores. A palavra do Senhor diz ali no texto, suportai-vos uns aos outros. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, eu vou te suportar, irmão. Gente, aqui tem uma coisa importante. O sentido aqui não é, olha, preste atenção que isso é importante. A raiz da palavra aqui não está dizendo, não vou com a tua cara, mas eu vou te suportar. Não é isso. Eu sempre pensava assim, puxa, será que é isso? Que esse que é o plano de Deus para a igreja? A gente suportar um ao outro. Não gosto do fulano, mas tem jeito, vou aguentar esse camarada. Irmãos, olha isso aqui, tomara que o estrago não seja grande, ok? Com suporte, sem suporte.
com suporte, sem suporte. O que é isso? Que é isso aqui? Um suporte. Aquilo que está segurando a câmera é um suporte. O que está segurando essas, e eu espero que esse suporte segure por bom tempo. Isso é um suporte. Meus irmãos, o senhor não sabe como que é tenso pregar aqui com essa caixa em cima da cabeça. Agora, todo culto você vai ficar olhando para a caixa, né? Não estou mais sozinho nessa. A palavra do Senhor está falando. Obrigado, meu irmão. Deixei bagunça aqui no chão, né? Não deu certo mesmo. A palavra do Senhor está dizendo sobre esse tipo de suporte. Trabalhadores da unidade são suportadores. Eles seguram, eles apoiam os seus irmãos no dia da angústia. Sabe aquele que está passando por necessidade, por luta? Nós não somos uma mão a mais, né, apontando o dedo. Sabe aquele que errou, pisou na bola, não podia ter feito isso? Nós não somos uma mão a mais empurrando para o precipício, não serve para nós. É nesse momento que a igreja mostra unidade e diz: a gente não te larga, a gente vai te suportar neste momento de crise, neste momento de dor, neste momento de erro, porque nós não podemos investir na vida dos irmãos só quando eles acertam. Não vai haver unidade. Uma hora eu vou errar com você, uma hora você vai errar comigo ou errar com outra pessoa. É nessa hora que a nossa unidade vai precisar de suporte, de pessoas que segurem. Tem gente que é bom em colocar lenha na fogueira, tem gente que é bom em acender brasa e espalhar fofoca. O suportador é justamente ao contrário. Ele diz: não, meu irmão, esse desentendimento, esse momento ruim que vocês estão passando, nós vamos resolver isso. Eu estou aqui para te suportar, eu estou aqui para segurar, e uma hora vocês vão voltar a andar em unidade, e uma hora vocês vão voltar a andar com o coração aliançado. Não é porque você errou, ou porque o outro errou, mas é porque eu estou aqui para te dar sustentação. Nós precisamos dos suportadores. E nos trabalhadores da unidade também precisamos de guerreiros da paz. A palavra diz ali: lutem pela paz. Não é antagônico fazer guerra pela paz? É antagônico. O que a palavra está me ensinando nesse princípio é de que não haverá unidade simplesmente no tocar da marcha. Não vai haver unidade, queridos, porque nós, por natureza, nos unimos. Na nossa natureza, a síndrome da nossa natureza, o DNA do nosso coração é dispersão, não é unidade. Quando o homem rompeu com Deus no jardim, a primeira coisa que ele faz é acusar a mulher e Deus numa só. Ele se torna especialista em apontar o dedo. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ele apontou os dois dedos ao mesmo tempo. Você sabe, ele estava apontando mais para ele, mas ele já ficou craque. A primeira coisa que o homem fez foi aprender a apontar o dedo quando pecou. Ele não apenas teve um rompimento com Deus, ele rompeu com o seu semelhante, ele rompeu com a natureza. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8, que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque o homem está estragando, está destruindo esse presente de Deus que é a natureza. E não somente isso, não bastasse o homem ter rompido com Deus, rompido com seu semelhante, feito um rompimento com a natureza, rompeu consigo mesmo. Tem gente que não consegue viver consigo mesma. As pessoas estão com síndromes diversas, queridos, da vida emocional, porque não conseguem contentamento consigo mesmos, fugindo da realidade, ou se fechando em cadeias emocionais, porque não conseguem aguentar a si próprios, estão rompidos por natureza. É por isso que paz é consequência de uma luta diária na vida da igreja. Por isso que o vínculo da unidade, o vínculo da paz, da unidade numa igreja, é algo que nós temos que batalhar. Primeiro, silenciando qualquer foco de fofoca.
silenciando qualquer foco de dissensão. Não deve fazer parte disso. O meu ouvido pode até ter comichão, queridos, a minha boca e a minha língua pode até querer falar, mas eu tenho que ser um guerreiro da paz e da unidade. Eu preciso segurar isso. A primeira coisa que Deus deseja ver de forma poderosa na vida da sua igreja é unidade. Repita comigo: unidade. Diga: Deus deseja encontrar unidade na PIBJC. Deus deseja encontrar. O segundo, Deus deseja encontrar neste lugar graça. Repita comigo: graça. Meu irmão, fica tranquilo aí. Leozinho, hein? Seminarista, estagiário, fica aí que eu tenho uma para você hoje à noite, viu? Queridos, a palavra do Senhor ali diz que a graça foi dada a cada um segundo a medida de Cristo, que completa todas as coisas. E nós precisamos entender graça. Eu tenho falado isso, mas é tão importante a gente reafirmar esse conceito. A graça é literalmente a porta de entrada para a salvação, é a porta de entrada para o reino de Deus. A palavra do Senhor diz: pela graça, sois salvos. É a porta de entrada. Ninguém que vai ter acesso à salvação, acesso ao reino de Deus, não vai ter esse acesso, a não ser pela porta da graça. A graça é a própria manifestação do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado para me salvar de todo o pecado. Quem aqui já passou pela porta da graça, diga amém. Glórias a Deus. Se você já passou pela porta da graça, é necessário, em primeiro lugar, entender: não há neste lugar nenhum salvo desgraçado. Amém? Ela foi dada a cada um, queridos. Todos os que receberam Jesus na sua vida, receberam a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode ter vivido a vida mais torta, você pode ter vivido a vida mais feia, você pode ter vivido 92 anos só fazendo mal. Nos últimos suspiros que você tem, você reconhece que é pecador, você diz: Senhor, eu não posso morrer assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Você tem 10 segundos só de vida e faz essa oração e morre. Você está salvo. Uma vida toda de pecados, de erros, de miséria, é apagado por 1 segundo de graça. Meus olhos humanos é até injusto. A Bíblia fala disso, que é os trabalhadores que chegaram lá no final do turno e receberam o mesmo de quem trabalhou desde cedinho. Mas é assim a graça. É por ela que nós somos salvos. Ela é a porta de acesso. Sabe qual é o problema? O problema é que muita gente acessa o reino, acessa a salvação pela graça, e quando está aqui dentro, tenta viver a vida cristã pela força da própria carne. E o que o texto está dizendo é que você recebeu graça, mas não recebeu apenas graça, você recebeu segundo a medida de Cristo. Sabe o que o texto está me ensinando, queridos? Que você pode ter uma vida espiritual plena. Você não recebeu a medida do que a igreja pode te dar, você não recebeu a medida dos batistas, você não recebeu a medida do pastor Eli, você não recebeu a medida de uma cultura religiosa, você recebeu graça segundo a medida de Cristo. Ou seja, você tem tudo o que precisa para ter vitória na vida espiritual. Alguns dias atrás, eu falei sobre isso, e esse texto diz que ela é tão completa, que ela completa todas as coisas. E eu gostaria de trazer aquela ilustração à mente dos irmãos. Nós temos um exemplo no Velho Testamento, e nós temos um exemplo no Novo Testamento. O exemplo do Velho Testamento é Moisés. E Moisés está diante do Mar Vermelho, junto com o povo, e atrás está vindo Faraó. E Moisés começa a fazer aquilo que todo crente faz quando está em apuros. O que o crente faz quando está em apuros? Ora, clama a Deus.
E é isso que ele começa a fazer: Senhor, e agora, e agora, e agora? Clamando a Deus. Qual é a resposta de Deus para Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Olha só que coisa engraçada. Deus está dizendo: Moisés, está orando por quê? Ué, Deus mandando a gente parar de orar? Deus mandando. Ei, está orando por quê? Está clamando por quê? Irmão, a gente tem que parar nisso, né? Se Deus que manda a gente orar todo o tempo, tem uma hora que ele fala assim, para de orar, tem um ponto de exclamação aí, não tem? E aí Deus faz uma pergunta para Moisés. Qual é a pergunta? O que você tem nas tuas mãos? Moisés tinha recebido o quê? Eu vou te falar o nome desse cajado com outra palavra: graça. Moisés tinha recebido graça. A graça, como nós conhecemos em Cristo Jesus, manifesta nesse tempo, né? Ainda não havia sido revelada dessa maneira. Deus identificava a sua presença, Deus representava a sua graça, Deus representava a sua glória, muitas vezes transferindo isso para alguns sinais e simbolismos. O difícil era que muitas vezes as pessoas ficavam com o sinal, com o simbolismo, e esqueciam do principal, que era a graça. Mas quando Moisés tem aquele cajado, quando Moisés tem aquela vara, ele está recebendo ali de maneira personificada a graça. E Deus diz: eu já não te dei um instrumento, eu já não te dei uma possibilidade, usa isso que eu já te dei. Ele toca na água e o mar se abre, amém? Nós temos no Novo Testamento uma outra história. Paulo está em batalha espiritual. Paulo está lutando contra um próprio mensageiro de Satanás. Paulo está dizendo para Jesus: Senhor, eu já orei uma vez, eu já orei 2 vezes, eu já orei 3 vezes, mas esse mensageiro do inimigo, esse mensageiro do inferno, esse mensageiro do diabo vem, é como se ele tivesse vindo aqui me esbofetear. A batalha está tremenda, Senhor. Qual é a resposta de Jesus? Paulo: a minha graça te basta. Esses 2 textos estão falando da mesma coisa, irmãos. O que Jesus estava respondendo para Paulo? Você imagina Paulo: Senhor, não está fácil. Senhor, não está fácil aqui, Deus. Eu não consigo, Senhor, sair das dívidas. Ou ele estava dizendo: Senhor, a minha família está com problemas. Senhor, esta enfermidade, ela está me afligindo, ela está me abatendo. O motivo de Paulo estava sendo colocado diante de Jesus. Ele disse: Senhor, já orei uma vez, já orei 2 vezes, já orei 3 vezes. Não está no texto, mas Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, para de orar. Eita, como assim? Espera um pouco, não sai agora, nem do templo, nem da internet. A gente muitas vezes ouve a resposta de Jesus como se fosse assim: Paulo, eu sei que está difícil, mas se contenta com a minha graça. Um dia você vai chegar no céu aqui e está tudo resolvido. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Se contenta com isso aí, que você vai vivendo, vai tendo luta, tudo, mas vai aí, vai cantando, vai dando louvores, a minha graça te basta. Mas não é isso, queridos. Paulo está recebendo o mesmo princípio que Moisés recebeu. Jesus está dizendo agora para Paulo a mesma coisa que Deus o Pai disse para Moisés. Ele disse: ei, a minha graça te basta. Ouça isso de outra maneira agora. Ei, Paulo, você já recebeu tudo o que precisa para vencer esse inimigo. Paulo, a minha graça te basta. Deixa eu te lembrar 3 coisas sobre a graça, Paulo. Todos receberam. Ela está dada à medida de Cristo, que já nos deu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e ela completa todas as coisas. Paulo, você não tem falta de nada. Usa desse poder, usa dessa graça e vença essa situação.
O que Jesus está te dizendo, igreja, é que se você quer viver uma vida espiritual plena, se você quiser viver uma vida espiritual na sua plenitude, saiba viver debaixo da graça de Jesus. Aonde o pecado quer dominar, haverá muito mais de graça sobre a sua vida. Aonde você está sendo atacado, aonde você está sendo muitas vezes afligido, aonde você está sendo afrontado, saiba, naquele mesmo lugar de afronta, naquele mesmo lugar de doença, naquele mesmo lugar de infortúnio, naquele mesmo lugar de luta, há muito mais graça para superabundar todas as coisas na sua vida. Você precisa aprender, eu preciso aprender a viver no poder do Espírito de Deus. É Ele quem nos confere graça segundo a medida de Cristo. A palavra do Senhor diz, através da própria boca do Senhor Jesus: e eu dei o Espírito não por medida. Queridos, ninguém recebeu mais ou menos do Espírito. Nós precisamos aprender algo sobre o Espírito Santo de Deus. Tem gente que diz: puxa, aquele camarada ali, ele tem mesmo o Espírito de Deus. Parece que na vida dele tudo é poder, tudo é graça, tudo é forte. Olha quanto do Espírito de Deus ele recebeu. Deus não pegou só parte do Espírito, te deu. O Espírito é uma pessoa, não pode ser dividido. O Espírito toma espaço. Você recebeu todo o Espírito de Deus sobre a sua vida. Não é o quanto você tem do Espírito, mas o quanto o Espírito tem em você. É isso que faz a diferença. É isso que faz você viver a graça em abundância, em nome de Jesus. Porque, queridos, que tem crente vivendo a vida de uma maneira pequena, de uma maneira derrotada, de uma maneira cansada, porque está tentando viver nas suas próprias forças. Porque que tem crentes vivendo e rompendo em glória, porque estão totalmente dependentes da graça do Senhor, e o Espírito de Deus se renovando sobre a sua vida a cada instante, em nome de Jesus. Você já recebeu tudo o que você precisa para vencer, então sai e vença. Toque essa água, abre esse mar, meu irmão, em nome de Jesus, porque você já recebeu poder e autoridade. A palavra do Senhor no Filho Pródigo te deu um anel de autoridade para dizer quem você é, te deu sapatos novos para que você tenha pisaduras firmes no mundo espiritual. Então ande como um filho do rei. Amém? Glórias a Deus. Aquele homem que pegou todas as suas economias e foi fazer um cruzeiro. E ele tinha gasto tudo que podia ter gasto para fazer aquele cruzeiro. Sobrou para ele apenas alguns trocados para ele fazer uma mochilinha para os 7 dias que ele ia navegar no cruzeiro. Imagina você num cruzeiro, na hora que vai servir o banquete, você se fecha lá na sua cabine, lá no seu quarto, na sua suíte, abre o pacote de bolacha, água e sal e 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias. A pessoa que era responsável ali disse: olha, eu tenho notado que você, todas as vezes que nós vamos ter as refeições aqui, você entra no seu quarto e não participa das refeições aqui do navio. São refeições tão saborosas, tem tanta variedade, tudo para você desfrutar. Alguma coisa que a gente pode fazer para você? Você não está satisfeito com o cardápio? O que aconteceu? Ele disse, contou a sua história. Não, eu só tinha dinheiro para passagem, mas eu não tenho dinheiro para pagar as refeições. O que eu tinha, eu realizei meu sonho. A pessoa pôs a mão na cabeça e disseram: você não sabia que estava tudo incluído? Você não sabia que fazia parte do pacote? Quem entra no navio tem direito a todas as coisas que o navio oferece. Tem gente vivendo a vida cristã dessa maneira, na hora das refeições, dos banquetes, está entrando no quarto, se alimentando de bolachinha, e o rei dizendo: ei, vem para cá que a mesa está servida, a graça está derramada, o poder já foi distribuído, viva a plenitude em nome do Senhor. Deus quer encontrar nessa igreja graça, Deus quer encontrar abundância, Deus quer encontrar vida, Deus quer encontrar autoridade, unção sobre o seu povo, para que tenha mesmo, faça aquilo que tem que ser feito no nome de Jesus, amém? Diga: Deus quer encontrar graça na vida dessa igreja.
Deus quer encontrar homens dons. Repita comigo: homens dons. Queridos, você é bom de doutrina. Existem 3 pessoas na Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que dá dons ao crente? Qual das pessoas da Trindade é que dá dons aos crentes? Qual das pessoas? Pode falar, queridos. O Espírito Santo é quem dá dons, né? Dons os mais variados possíveis, para que você possa cumprir o seu ministério, o seu chamado. Só que o texto, nós paramos enquanto nós estávamos lendo, e eu até perguntei para vocês, de quem que o texto está falando? De quem? O que vocês responderam? Jesus. E aí a palavra do Senhor está dizendo, Jesus deu dons às pessoas. Queridos, os dons espirituais são as ferramentas que o crente recebe do Espírito Santo para exercer a plenitude do seu chamado. Só que Deus deu dons à igreja. Deu dons à igreja. A melhor tradução que nós teríamos para esse texto seria homens dons. Homens dons. Homens e mulheres que recebem ministérios especiais. Então nós chamamos desses dons que Jesus dá à igreja, através de homens, de dons ministeriais. E o texto vai dizer que Deus deu 5 tipos de dons ministeriais para a igreja. Jesus Cristo conferiu à igreja 5 dons ministeriais. A saber, vamos ler? Apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Vamos novamente? Os 5 dons ministeriais são apóstolos, profeta, pastor e mestre. Quem aqui na sua vida cristã, na sua jornada cristã, já foi pastoreado por mais de um pastor humano, né? Nosso pastor é Jesus Cristo. Mas quem já teve humanamente mais de um pastor? Levanta a mão. Glória a Deus, muita gente tem essa experiência. Quem já teve aqui um pastor que é aquele mais pastor para fora da igreja, gosta de abrir congregações, missões, da obra missionária, de projetos sociais? Você já lembra de ter um pastor assim? Tem aquele outro tipo de pastor que é o pastor evangelista. Ele pode pregar o texto que for, no final vai ter um apelo evangelístico, a mensagem é simples, é concisa. Se ele está 3 segundos perto de uma pessoa, ele já entende que tem que falar de Jesus para essa pessoa. É o pastor com o caráter evangelista. Quem já foi pastoreado por um profeta, né? Quando prega, o nosso coração pega fogo, né? O nosso coração é edificado com as palavras do profeta. Quem já foi pastoreado por um pastor mesmo, aquele que, né? Parece que quando a pessoa fala com a gente, aquele pastor nos abençoa com o atendimento, né? Ele nos acolhe no seu coração, chora junto, né? Faz toda a diferença na nossa vida. Nós já fomos... Quem já foi pastoreado por mestre, por exemplo, que a pregação bíblica é tão profunda, a gente até diz, olha, toda vez que prega parece uma aula, não é assim? Então, você que já teve mais de um pastor, sabe que você pode ter sido pastoreado por um pastor de perfil diferente, e não é diferente na igreja. Cada pastor, dentro do seu chamado, que é amplo, né, muitas vezes ele vai ter mais efetivamente a predominância de uma dessas características, né? Apóstolo, profeta, o próprio pastor. O problema é que hoje em dia nós chamamos somente pelo nome de pastor, mesmo que eles tenham características diferentes, elas não têm uma hierarquia necessariamente, são aspectos diferentes dos dons ministeriais. Aqui na PIBJC, a gente traduziu esses 5 dons ministeriais em 5 áreas ministeriais. O apóstolo é a área de expansão. Hoje quem lidera a área de expansão é o pastor Andriele. O evangelista é a área de proclamação. O líder da área de proclamação, pastora Suene. O mestre, área de educação, está debaixo do cuidado do pastor Carlos Marcelo. Profeta, área de celebração, eu estou cuidando junto com Camille diretamente dessa área. E o pastor, área de comunhão, onde estão as redes, os ministérios de família, né? E de cuidado da igreja, também pastor Carlos Marcelo tem exercido essa liderança. Dessa forma,
né? Nós podemos ser edificados como uma igreja que possa ter toda a sua profundidade, né? Ela é profunda na missão, intensa na proclamação bíblica, no ensino, jubilosa na celebração e calorosa na comunhão. Olha só que bonitinho, virou PIB-JC, gente, não é? Então a nossa igreja assim, eu falo que nós somos a primeira igreja batista de Jerusalém e Cesareia, né? PIB-JC, nós somos uma das primeiras igrejas que foram formadas. E na minha vida, eu experimento todas as áreas da minha vida estão contempladas. Na expansão é o meu ministério, na proclamação o meu testemunho, na educação o meu crescimento, na celebração a minha adoração e na comunhão os meus relacionamentos. Então nós entendemos que a igreja, ela funciona debaixo desses 5 dons ministeriais. Agora abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E eu quero que você olhe para a próxima tela e veja se é isso que está escrito aí. Essa é a tradução, né? A gente vai traduzir graficamente o que está no texto bíblico. Vamos lá? Eu vou ler primeiro com vocês aqui, depois vou ler sozinho, vocês vão conferir na Bíblia. Vamos juntos? Jesus deu uns como, vamos? Jesus deu uns como... Como eu fiz a leitura na versão mais antiga, eu vou fazer a mesma leitura na versão da nova tradução na linguagem de hoje. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, né? Outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E para que ele fez isso? Por que ele deu esses homens dons para a igreja? O que está escrito aí? Ele fez isso para preparar o povo de Deus, para o quê? A aperfeiçoar os santos, confere? Preparar o povo de Deus para o serviço cristão, que é a obra do ministério. E qual o resultado final? A fim de construir o corpo de Cristo. Vamos ler todos juntos, 11 e 12? Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem profetas, evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Agora o 12, ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Amém? Esse gráfico traduz o que nós acabamos de ler na Bíblia, sim ou não? Esse gráfico traduz. O problema, queridos, é que a igreja inverteu algumas coisinhas. E ela fez mais ou menos assim, com o passar do tempo. Vamos ler juntos? Deus deu. Foi isso que nós fizemos como igreja. Sabe como que é o nome disso, igreja? Terceirização da obra do ministério. De quem é o ministério de uma igreja? De quem é o ministério de uma igreja, segundo o texto bíblico? De quem que é o ministério da igreja? De quem que é o ministério da igreja? Dos santos. Dos santos. Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres estão aqui para aperfeiçoar quem? De quem é a obra do ministério? É do santo. Olha para o santo que está do seu lado, de santo, é com você. Fala, santa, toma que é tua. Você pode também traduzir isso segundo o evangelho de Galvão Bueno. Olha para o seu irmão e diz, vai que é tua, Tafarel. É com você. A obra do ministério não é do pastor. Você pergunta, pastor, qual é o seu ministério? Geralmente as pessoas perguntam isso. Hoje eu vou precisar pelo menos de uns 10 minutinhos a mais seu, ok? E você pode
estás dizendo isso? Pastor, qual é o seu ministério? Só há um ministério para, irmãos, quer seja o pastor, tem mais o perfil apostólico, mais o perfil evangelista, mais o perfil pastoral, qualquer um que seja das características predominantes de um pastor. Qual é o maior trabalho que um pastor tem que fazer na igreja? Qual o maior trabalho que um líder pastoral tem que fazer na igreja? Aperfeiçoar os santos. A palavra ali é ortos, é consertar. Sabe a perninha que está quebrada? É a mesma palavra usada para o gesso, é a mesma palavra para consertar as redes. O mundo é o mar que nós temos que pescar. Os pescadores, tem muito pecador, queridos, nesse mar chamado mundo, sim ou não? Porque muitas vezes a gente lança as redes e não pega quase nada, porque as redes estão rompidas. Qual é a principal função de um apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre? Aperfeiçoar os santos, consertar, deixar que você esteja a ponto de bala mesmo para fazer aquilo que você tem que fazer. Se a gente terceirizar a obra do ministério, não vai dar certo. Vamos tentar isso na prática? Geralmente eu que faço, pastor, mas como você está numa maratona, se preparando fisicamente, né? Fica em pé aí, você vai me ajudar, pastor. Eu não vou fazer, queridos, porque a última vez que eu fiz, a igreja era bem menor, quase que teve que chamar o SAMU. Pastor, cada vez que eu der um comando, eu sou a igreja, e você é o pastor da igreja, nesse modelo aqui. Deus deu os santos para honrar, para que você trabalhe para a igreja. Tá? Cada vez que eu te der um comando, você vai correr numa direção diferente. Se você estiver aqui, você vai correr lá para o fundo. Se você estiver lá no fundo, você vai correr para o outro lado. E cada comando que eu for te dando, você vai correr, tá ok? Vamos lá, pastorzão, vem aqui ajudar, pastor, que nós precisamos que o senhor fale na reunião do louvor. Pastor, o pessoal do berçário não veio, o que o senhor vai fazer, pastor? Ô pastor, meu vizinho está endemoniado, pastor, vem aqui libertar, pastor. Irmão, eu judinho mais não, né? Dá salva de palmas, pastor Carlos Marcelo. Irmãos, nós estamos em tempo de Copa América, isso é o oposto de que qualquer time faz. Qualquer time tem um técnico no banco e 11 jogando, e na igreja muitas vezes a gente quer pôr os pastores e líderes correndo. Você faz muitas vezes isso com o pastor, você faz isso com o seu líder de célula, você faz com o seu supervisor. Não, você tem que dar um jeito, daqui a pouco, queridos, tem poucos correndo, fazendo o serviço que era para ser distribuído na vida de muitos. Isso é terceirizar aquilo que eu como crente fui chamado para fazer. Eu como pastor, queridos, tenho que aperfeiçoar os santos. Como crente em Cristo Jesus, como ovelha, eu também tenho o meu chamado específico, eu também tenho o meu ministério, mas o meu ministério como pastor é ajudá-lo a fazer melhor. Como ovelha, eu tenho o meu chamado, eu tenho as coisas que eu fui chamado para fazer. Eu gosto muito, por exemplo, da área de comunicação, gosto muito dessas coisas. Como eu sirvo na igreja, não por ser o pastor da igreja, mas para ser um crente, eu ajudo muitas vezes no multimídia. Porque é o meu chamado, é o meu ministério como crente, não como pastor da igreja. E cada um de nós tem um chamado, um ministério como ovelhas. Mas se você olha para mim como pastor, para o Carlos Marcelo, para a Andriele, para a Su, para todos os outros pastores, pastor Vandinho, cada líder de célula que é um pastor, eles não estão aqui para tomar o seu emprego, o seu trabalho, estão aqui para te tornar melhor, para você fazer aquilo que tem que ser feito, amém? E agora chegou a hora do Léo. Cadê o Léo? Vem cá, Léo. Aqui embaixo mesmo, Léo. Não, sobe, porque algumas pessoas podem ainda não te conhecer tão bem. Esse é o Léo. Né? Nós vamos apresentar como meio UFC, sabe, Léo? É 1,71 m. Ele quase falou 1,80 m, né? Não é o que a gente quer ter, é o que a gente tem, né? Um vigor físico, homem aí, você é gourmet, como que é o negócio do gourmet? Ele é chefe gastronômico, né, formado, ele é seminarista da igreja, ele é estagiário. Esse cara ama a geração dele, ele ama a vitória e quer ganhar a vitória para Jesus, amém? E Léo, você vai representar isso para a gente agora, e vamos supor que aqui nós temos a grande vitória.
Você quer ganhar para Jesus? Você é um líder dedicado, você é apaixonado, você está com o físico em dia? Amém? Amém, mas é o seguinte, você vai sair aqui, cada pessoa que você tocar, essa pessoa vai levantar e representa uma pessoa que você ganhou para Jesus, tá? Então vamos ver se você consegue ganhar a vitória para Jesus. Quando você tiver salvo toda a vitória, você pode parar o trabalho, tá bom? Então você vai sair tocando as pessoas e salvando, o mais rápido que você puder. Quem pode cronometrar isso para a gente? Quem tem um cronômetro aí agora, rapidinho, quando eu falar já, vai sair aí. E igreja, Léo é um cara especial, não é toda hora que se levanta um jovem não, tão a fim de fazer a vontade de Deus. Enquanto ele está trabalhando, a gente vai torcer por você, tá? Você não está sozinho não. A igreja está na torcida, eu vou comandar. Quem que está com o cronômetro? Aí, 1, 2 e já, vai lá, Léo, Deus te abençoe, levanta, ali, ô Léo, vai lá, irmão, na obra é assim mesmo, levanta, você foi tocado, levanta, ajuda aí, em nome de Jesus, olha que bênção, esse é o Léo, queridos, aplauda aí o Léo, queridos, dá uma força, glória a Deus, vai faltar pecador nessa cidade, o Léo está demais, ele está cheio de motivação, cheio da palavra de Deus. Gente, é essa torcida que a igreja está fazendo? Não, gente, toca o barco aí. O Léo está representando os nossos missionários, queridos. O Léo está representando muitos obreiros que estão correndo, fazendo a obra. O Léo está representando aquele supervisor de célula que não cansa, que gosta de ganhar vidas para Jesus. Vai lá, Léo, salva aí vitória para Jesus, Léo. Salva a vitória, porque depois tem o Brasil para você, Léo. Glória a Deus, irmãos, esse menino vai longe. Vamos lá, todo mundo aplaudindo aí, dando cadência para o Léo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quanto tempo aí nós já temos? 1 minuto e 10. Vai mais um pouquinho, Léo, vai mais um pouquinho. Salva pessoas para Jesus. Glória a Deus, fica em pé aí. Você que foi salvo, dá um brado de vitória aí, gente. Glória a Deus, olha aí o Léo, não para, irmãos, não para, isso é um obreiro. Vamos lá, Léo, 1, 2 e pode parar, Léo. Quanto tempo? 1 minuto e meio, gente. Você que não foi salvo no culto de hoje, volta semana que vem, amém? Pode vir para cá, uma salva de palmas para o Léo. Glórias a Deus. Irmãos, dos nossos irmãos mais experientes aqui na igreja, quem ama ainda salvar Jesus? Não, eu não vou pegar dos mais experientes não, vou chamar a Cláudia da célula 53, que eu sei que a Cláudia é uma líder arretada, é uma líder abençoada, chegou aqui na igreja, ela já quer levar para a célula 53. Cláudia, você está com os exames em dia? Porque o seu objetivo agora é bater o recorde do Léo. Calma. Você não é uma mulher de fé? Então calma. Você vai fazer a mesma coisa que o Léo fez. Cada pessoa que você tocar vai se levantar representando que é alguém que você salvou para Jesus. Você está nervoso, fica tranquilo, minha irmã. Sou seu pastor, você acha que eu vou pôr você em encrenca? O Léo eu ponho, você não. Só que é o seguinte, o Léo usou esse modelo aqui. O Léo é a igreja torcendo, né? Às vezes a igreja dá ali, né? A sua oferta, seu dízimo, fala, não, nós estamos pagando os pastores para fazer isso, né? Que a gente já viu que não é bíblico. Só que você não vai usar esse modelo não. Você vai usar o modelo da Bíblia. Então, como vai ser? Cada pessoa que você tocar, vai se levantar e fazer a mesma correria e sair também distribuindo isso. E cada pessoa que for sendo tocada, levanta e espalha a bênção. Amém? Então ninguém que for tocado, fique sentado e não deixe parar em você. Você vai ser tocado e você também vai fazer. Vamos cronometrar? Então, meu irmão, você faz a sua obra, mas não faz na correria não. Vai ganhando, tranquilo, discipulando, ok? Porque você não está sozinha nessa. 1, 2 e já, vamos lá. Corre aí, vai, corre.
corre, quem foi tocado faz a correria, olha, vai lá para o fundo, alguém corre lá para o fundo, nós precisamos, de gente lá no fundo, ganhando pessoas para Jesus, nós precisamos de gente correndo de lá para cá, vamos lá, vamos salvar a Vitória, vamos salvar a Vitória, vamos salvar a Vitória, vamos salvar a Serra, vamos levar o Evangelho para Cariacica, para Viana, para Vila Velha, vamos ganhar Guarapari, vamos ganhar todo o Espírito Santo, vamos lá, alguém toca no Léo, o Léo está perdido, glória a Deus, vamos lá, pode parar, todo mundo já foi salvo. 45 segundos, dá uma salva de palmas, dá uma salva de palmas, gente, glória a Deus. Que tipo de igreja a gente quer ser? Pode sentar. Você viu? Glória a Deus, porque você ganhou e discipulou, foi ganhando, discipulando e as pessoas foram multiplicando. Em nome de Jesus. Qual o modelo que você acha que é o melhor, queridos? O modelo da palavra ou o modelo que nós criamos da instituição? Qual o tipo de igreja nós queremos ser? Essa ou essa? Nós queremos ser a igreja da palavra. Nós pastores, queridos, estamos prontos para as batalhas, os líderes de célula estão empenhados, mas a obra do ministério é de todos os santos, e nós vamos ganhar este bairro, essa cidade, para o Senhor Jesus. A partir de hoje você vai dizer, eu não vou terceirizar o meu ministério, aquilo que Deus me chamou, eu vou fazer, amém? Olha só como seria então o resumo da palavra, como seria o resumo de uma igreja, a visão de uma igreja, segundo o livro de Efésios capítulo 4, vamos lá? Uma igreja unida, firmes na doutrina, a verdade como regra, o crescimento natural. Fique em pé, eu quero convidá-lo a ler uma declaração de visão de uma igreja do Senhor Jesus, baseada em Efésios 4, vamos lá? Uma igreja em unidade, vivendo, servida por líderes piedosos, vivendo o crescimento natural e ajustado do corpo de Cristo. Você quer ser essa igreja? Muitas vezes a gente quer procurar uma igreja, mas o desafio hoje é que você seja essa igreja. Lute com todas as suas forças para que essa igreja viva em unidade. Em nome de Jesus, seja um trabalhador da unidade. Deixe Deus derramar toda a graça que Ele tem sobre a sua vida, e seja usado poderosamente nas mãos do Senhor. Se Deus está te levantando, Ele também está querendo que você faça aquilo que Ele chamou você para fazer. Você quer trabalhar no infantil, você quer trabalhar nos adolescentes, você quer trabalhar nos jovens, você quer trabalhar na escala do berçário, você quer trabalhar no louvor, você quer estar parte da recepção, você tem algum chamado, você tem algum ministério, você quer trabalhar no som, na multimídia. Nós não queremos simplesmente voluntários, nós queremos crentes que sejam ministros do Senhor naquilo que fazem. Eles não estão aqui para operar uma câmera ou abrir uma porta com um sorriso, eles estão aqui como ministros de Deus, para derramar do seu ministério sobre a vida da igreja. Essa é a igreja que nós queremos ser. Mas não somente isso, nós não somos apenas a igreja do trabalho, nós somos a igreja dos relacionamentos. Por isso eu me envolvo numa célula, por isso eu tenho o sonho de um dia liderar pessoas na vida e na minha casa. Eu quero um dia cuidar de multidões, em nome de Jesus. Eu quero ser igreja de Jesus na sua plenitude. Diga amém. Nós vamos ser igreja assim. Vamos ler novamente. Uma igreja amém. Você pode fechar os seus olhos. Pai, nós estamos na Tua presença,
E nós estamos aqui, ó Pai amado, declarando que queremos ser essa igreja. Nós queremos, ó Pai amado, ser a igreja no teu modelo. Não são as nossas visões e declarações, não são as nossas boas intenções em fazer a tua obra. Nós queremos ser igreja à medida do que Cristo nos preparou para ser. Nós queremos estar, ó Pai amado, vivendo, ó Pai amado, numa comunidade, Senhor, liderada por homens e mulheres piedosos, ó Pai, crentes de verdade, que sejam instrutores daqueles que estão operando o ministério, crentes cheios de vida, cheios de poder, de autoridade, vivendo debaixo, ó Pai amado, da autoridade do nome de Jesus, superabundando em graça, ó Pai amado, vivendo na plenitude do Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai amado, ser um corpo, ó Pai amado, ligado, ajustado. Queremos ser, ó Pai amado, uma família de verdade, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai bendito, nós queremos ser a igreja de acordo com a tua visão. Não queremos construir uma outra estrutura, não queremos construir um outro conceito, não queremos firmar, ó Pai amado, num outro modelo, que não seja o modelo da tua palavra. Por isso nós te pedimos, nos abençoa, para que a gente mantenha os pés firmes na tua palavra. É assim, Deus, que queremos glorificar o teu santo nome. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém, amém. Essa é uma canção, uma música que a gente tem que cantar olhando para o outro. Então você vai cumprimentar as pessoas que estão próximas a você, dizendo: meu irmão, conte comigo, nós vamos edificar e ser a igreja que o Senhor Jesus deseja. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tem o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo,
Aleluia!